Então a gente está falando, né, todo domingo a respeito desse tema aí. Põe para mim, Rafa. O corpo de Cristo, queridos. A gente entender que a igreja é conhecida com essa expressão, nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. A gente já falou muita coisa. Esse é o 7º domingo que a gente está falando sobre esse mesmo assunto. A gente já falou sobre os membros. Me dá mais um pouquinho de retorno que eu já estou quase sem voz, gente. Vocês dão, aí vocês tiram. Eu não estou entendendo. Isso, por favor. O corpo de Cristo. A gente entender esse conjunto de membros que funciona de maneira perfeita. Nosso corpo é sensacional. Esse corpo é fantástico, cara. Teu corpo está aí, você está sentadinho aí, está tudo funcionando. Coração batendo, sangue correndo, pulmão inflando, desinflando e tal, tudo equilibrado, graças a Deus. E a igreja deve ser assim, queridos. Um conjunto de membros que funcionam bem, juntos, ajustados juntos. Nós não fomos chamados para viver uma vida isolada. Cristianismo não é individualismo, não combina. Deus, eu tenho falado para vocês, Deus, Ele é um Deus pessoal, mas Ele não é um Deus individual. Ele fala com você na pessoalidade, sim, mas Ele não quer que você viva de maneira individual. Primeira coisa que está escrito lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja. Se não é bom, vou dizer que é bom. Ah, pastor, mas a igreja é muito problema. Ah, legal. Eu não frequento mais a igreja porque é muito problema, é muito isso, aquilo. Legal, tem muito problema. Você já teve problema na tua casa? Já? Você saiu de lá? Ah, não? Ué. Sabe por que você não saiu de lá? Porque lá você tem um laço de relacionamento forte que você não vai abandonar por qualquer coisa. Então você não sairá da igreja se você tiver um laço de relacionamento forte que você não vai abandonar por qualquer coisa. Porque o problema não tem a ver em si com o local que nós frequentamos. O problema tem a ver com as pessoas que frequentam o local. Porque o problema está na imperfeição das pessoas. Eu tenho imperfeição suficiente para te magoar. Mas existe uma lei chamada amor. Existe uma coisa chamada perdão. A gente vai se perdoando e a gente vai se relacionando. Todo casamento é assim. Eu só estou casado até hoje porque minha esposa me perdoou. E eu perdoei ela. Senão já tinha acabado também. Quem está entendendo? Então, no momento que você tiver um laço forte de relacionamento com Jesus, você não vai sair da igreja por qualquer motivo. Você vai entender que você está ali para se relacionar. E eu falei aqui de semana passada sobre isso. A importância do congregar, que vai ser o devocional que vai começar amanhã. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Falei aqui para você, que o congregar promove um encorajamento mútuo para nós que enfrentamos aflição. Sofrer sozinho é muito ruim, gente. Então, quando você está no meio do povo de Deus, um ajuda o outro, um levanta o outro, um leva o outro. Esse encorajamento, vamos embora, não para e tal, não sei o que, é isso aí. Só que a gente está vivendo um tempo que a gente acredita que é o final dos tempos, que eu li com você aqui, semana passada, e eu falei de uma coisa chamada apostasia. O que é apostasia, gente? Abandono da fé. Isso aí é uma marca do final dos tempos. Porque o fim dos tempos, o dia do Senhor virá de surpresa. Mas não para nós. Que isso, pastor? Para nós não. Eu vou te mostrar. Bota aí para mim. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou te mostrar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Bota para mim, verso 1. Olha só o que diz. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, ou seja, de surpresa, amém?
Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto vem a mulher, e de modo nenhum. Mas está falando da gente? Está falando deles. Deles quem, gente? Deles quem, gente? Das pessoas que não têm aliança com Deus. Não é o nosso caso. Então preste atenção, olha aqui para mim. O dia do Senhor vem de repente para quem não tem aliança com Deus. Mas olha o verso 5, o verso 4. Mas vocês, irmãos, agora ele vai falar com a gente, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ó, vocês não estão nas trevas para que esse dia surpreenda vocês, não. Então surpreenderá quem está em trevas. Verso 5. Vocês todos são filhos filhos do, não somos da noite e nem das. Verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos vestindo a couraça do amor, o capacete da esperança da salvação. Então eu e você, cara, me pergunta, pastor, como que eu não sou surpreendido? Estando atento aos sinais. Quando a gente trabalha com vigilância, é assim. Você vigia sinais de perigo, para que você tente se antecipar ao fato. Porque o meliante, ele tem algo a favor dele que é muito difícil um profissional de segurança pública se antecipar, que é a surpresa. Ele escolhe quando vai atacar. Por mais vigilante que você esteja, ele pode te surpreender. Que ele escolhe quando ele vai te assaltar, por exemplo. Mas se você estiver bem, pode ser que se antecipe. Pode ser que você perceba. Agora, se você estiver, estou atento, pastor, dormindo, já era. Sentinela dormindo na guarita? Fala aí, Cafa. Fala aí, Giliardi. Está cheio de fuzileiro nessa igreja hoje, meu Deus. Já era, cara. Não vai ver nada. O cara vai para lá, vai tomar o fuzil dele, vai levar embora. Está dormindo. Nós não. Então nós temos que estar atento aos. E eu já li para você, acho que foi nesse mesmo texto. Primeiro, acho que é segunda, agora eu acho que é 2 Tessalonicenses. Eu acho que é 2 Tessalonicenses 3. Esse ventilador aqui tá acabando com a minha Bíblia aqui, gente. Eu passo uma folha, ele volta 2. Ó. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do Senhor, 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar por profecia, palavra, carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse. Verso 3. Não deixem que ninguém os, antes daquele dia virá, e então será revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Então, o que é que vai vir antes do dia do Senhor? Então a gente tem que ficar atento ao sinal e já está acontecendo. O que é apostasia, pastor? Abandono da fé. A pessoa do dia para a noite decide abrir mão da sua vida, de tudo que acredita, da sua família, e vai embora viver do jeito que quiser. Já estamos vendo. Abandono da fé. Isso acontecerá e crescerá. Essas pessoas estão em
trevas espirituais. Tem muitas justificativas plausíveis para fazer isso. O inferno, ele apresenta só argumento bom. Você está cheio de razão. Faz isso mesmo. Vai ser feliz. O que importa é ser feliz, assinado Satanás. É o que a gente está vendo. Então, eu e você, de maneira sóbria e vigilante, vendo os sinais, a gente já se liga, cara, Jesus está voltando. Então, a apostasia é uma marca do fim dos tempos. Nós temos que estar atento a isso. Por isso eu estou falando do congregar. Porque tudo começa, às vezes, com o deixar de congregar. Não preciso de igreja, não preciso de pastor e tal. Legal, não precisa mesmo não. O véu do templo se rasgou, eu sou sacerdote da nova aliança, legal. Tudo isso é verdade, mas cuidado para você não ir para a vala da independência. Porque eu e você fomos criados para ser dependentes de Deus. Tem uma frase aí que é independência ou morte. A minha frase é: independência é morte. Independência é morte, cara. Porque eu e você fomos criados para depender dele. Então, congregar promove isso. O encorajamento promovido pelo congregar impede que nos afastemos de Deus e sejamos enganados. Hoje eu estava orando, cara. Aí eu comecei a conversar com o diabo. Foi. Porque eu tive um discernimento no espírito que eu tinha que falar com ele. Aí eu comecei a falar com ele. Sabe qual foi o discernimento que Deus me deu? O diabo, ele trabalha na mentira, cara. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, ele está enganando as pessoas, cara. Está enganando as pessoas com uma falsa vida, um falso glamour, um falso prazer, e está todo mundo indo para o inferno. Ele é mentiroso. Ele apresenta um negócio bonito. Pá, status, fama, holofote, pá, tal, e pá, sou famosinho, tenho isso, tenho aquilo, estou curtindo, estou vivendo e tal. Tudo mentira do diabo, cara. E a gente caindo nesse engano. Aí sabe o que eu falei para ele? Falei, cara, tu é mentiroso, cara. Tu está enganando as pessoas. Aí sabe o que eu falei para ele? Falei assim: se tu falar a verdade mesmo, daquilo que você é, para onde você vai, qual é o teu caráter, e qual é, se tu falar para as pessoas as consequências daquilo que você propõe para elas fazerem, ninguém fica contigo. Porque a tua realidade é triste, tu é derrotado, tu é miserável, tu vai para o lago de enxofre. Você é um miserável, você está enganando pessoas, para levar pessoas com você para um lugar que não é para elas, o lugar que é para você. Você quer levar gente contigo, e você está enganando pessoas, levando para esse lugar, seu mentiroso. Eu falei isso com ele hoje, porque eu quero que ele saiba que eu sei quem ele é, e eu sei como que ele age, e a gente se deixando enganar, cara, vendo uma vida iludida. O verdadeiro prazer está em Cristo, cara. A verdadeira esperança está em Cristo Jesus, cara. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo, eu vou ter que isso. Ele abriu mão da vida dele por tua causa, querido. Ele morreu no teu lugar. E ele nem está te pedindo para você morrer fisicamente. Está pedindo para você morrer para o pecado, para os desejos da carne, que não vão te levar a lugar nenhum, só derrota. E eu estou falando, cara, ó, eu vou te dizer, Deus às vezes, eu não estou falando isso para te impressionar, eu não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, cara, eu não sou, mas o Espírito de Deus, ele tem me mostrado, cara, no Espírito algumas coisas, até mesmo a respeito de algumas pessoas determinadas. Mas ele tem me mostrado algumas coisas a respeito de algumas pessoas, e ele não tem me dado autorização para falar. Está falando, espera, mas vai acontecer isso, isso e isso. Algumas pessoas que eu vejo, ele fala assim comigo, ó, o tempo dele, o tempo dela já está acabando.
Se ele não tomar uma decisão, não se firmar firme, Satanás vai levar embora. Cara, eu tenho visto isso no meu espírito. Porque não tem mais tempo, gente. Nós estamos no tempo do fim, acabou. O mundo está de mal a pior, acabou. Acabou, aí fora acabou. Acabou, cara, não tem mais espaço para quem ama a família, para quem é tradicional. Acabou, para quem quer fazer as coisas certinho, acabou. Agora o errado virou certo, certo virou errado, está tudo de cabeça para baixo. Mas deixa eu te dizer, quem está cego, quem está em trevas, como a gente leu, não consegue ver que tudo o que está acontecendo se encaixa perfeitamente numa profecia bíblica de que esse tempo chegaria e Jesus está voltando. Você pensa que o mundo está fora de controle? Não está. Deus está sentado num trono e todos os acontecimentos estão debaixo do controle dele, porque o seu filho voltará. Seu filho voltará. Agora, isso que para ele será um dia de trevas, para nós será um dia de glória, queridos. Para nós é um dia de esperança. Nossa esperança é a vinda do Senhor. Ele está às portas. Então a gente tem visto isso, esse abandono da fé. Quando estamos encorajando uns aos outros no congregar, ninguém fica para trás. A importância de você congregar, o poder de Deus se manifesta. Tudo isso aqui que eu estou falando com base em texto bíblico. Tudo eu falei aqui com base em texto bíblico, amém, queridos? Eu só estou te relembrando. Então hoje eu vou falar mais 10 minutinhos só para eu entrar no tema de hoje. Semana que vem a gente continua, tá? Porque já deu 11h30, mas hoje teve muita coisa. Você me dá mais 10, 15 minutinhos aí, sim ou não? Quer ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Vai ser os melhores 15 minutos do teu dia, pode ter certeza. O verdadeiro congregar começa no coração. A gente falou sobre tudo isso semana passada. E o tema de hoje é isso aqui, queridos. O prazer de servir. Porque uma coisa acaba levando a... Se eu estou congregando, se eu estou ali feliz com a minha família, com meus irmãos, uma hora brota no meu coração o desejo de colaborar. É natural isso. Poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Eu queria tanto fazer e tal. Isso é um prazer. Como que eu posso ajudar? Eu queria servir, queria isso, queria aquilo. Então servir a Deus é um prazer, mas isso tem se perdido. A gente está entrando muito na consciência de filho de Deus, e isso é bom. Você é filho amado de Deus. Claro que é. Você tem autoridade, tudo isso é bom, mas nunca poderemos esquecer que somos servos dele. Um filho que serve, que tem consciência de servo. Pastor, o que é ser servo de Deus? Me pergunta aí. Ser servo de Deus é fazer a vontade dele e abrir mão da própria vontade. Porque se eu faço a minha vontade, eu sou servo de mim mesmo. Quem está entendendo? E a gente já cantou aqui, que se abra, que o teu reino, venha o teu reino. Então o reino dele virá quando a vontade dele for feita. Está entendendo? É isso. Então, primeira coisa que você precisa entender com relação a servir é isso aqui, ó. O servir a Deus sempre será uma consequência do viver para Ele. Eu vivo para Ele, então eu sirvo a Deus. Quem está entendendo, gente? Não é o fato de eu trabalhar na igreja. Tem muita gente que pode estar trabalhando na igreja e não está servindo a Deus. Está trabalhando por causa dos seus próprios interesses. Não, porque eu sou diácono. Não, porque não encosta, porque eu sou pastor. Olha, como é que você fala assim com um pastor da igreja? Já errou o alvo. Já errou. Então, o meu servir a Deus é consequência do meu amor da minha vida a Ele. Eu posso servir sem amar, gente? Posso. Eu posso estar servindo a Deus sem amá-lo. Posso estar trabalhando. Mas eu nunca amarei sem servir. Eu posso servir sem amar,
Mas eu não posso amar sem servir. Quando eu amo, eu acabo servindo. Não dá para ser diferente. Então essa é a primeira coisa. E nós somos servos. João 12, 26. Jesus que está falando, quem me serve precisa. E onde eu estou, o meu servo. Aquele que me serve. Tá bom para você ser honrado por Deus? Servindo a Deus e ser honrado por Ele? Que maravilha, gente. Palavra de Deus. No Êxodo é a proposta de Deus para o seu povo, olha lá. Disse o Senhor a Moisés: levante-se pela manhã cedo, apresente-se a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que... A proposta de Deus é que a gente sirva a Ele, desde o início sempre foi. Essa é a proposta, olha lá. Vivemos hoje dias na igreja, onde poucos têm a consciência do servir. Está entendendo, gente? Sim ou não? Eu não estou nem conseguindo acompanhar aqui nos meus slides. Estou indo direto aí. É isso aí. A gente precisa desenvolver a consciência de filho de Deus, sim, mas também a consciência de somos servos de Deus. Você vai entender. Mateus, capítulo 6, verso 24, diz assim, olha, ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará o, ou se dedicará a um e desprezará o. Vocês não podem servir a Deus e ao. Então você percebe que a palavra de Deus, olha aqui, ó, sempre coloca o homem na condição de servo. Ah, pastor, mas eu não sirvo a Deus, mas também não sirvo. Não. Não existe coluna do meio. Você está servindo a alguém. Sabe por quê? Eu e você somos frutos de influência. Tudo que você aprendeu, tudo que você pensa, a tua mentalidade é fruto de alguém que te influenciou. Eu prefiro ser influenciado pela palavra de Deus. O que tem te influenciado? O que tem influenciado a maneira de você pensar? O que tem influenciado a maneira de você viver? Eu prefiro ser influenciado por essa palavra. Porque eu sou servo. Se eu não sirvo a Deus, aqui está dizendo ao dinheiro, mas a vontade do inferno. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade das trevas, gente. É simples assim, não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio. Está entendendo? É isso aí. Então é uma questão, vou voltar. Uma questão da gente acabar escolhendo. É uma questão que eu e você acaba que tem que escolher quem vai servir. Foi o que Josué falou para o povo, olha aqui, ó. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem? Se aos deuses dos seus antepassados, que se seus deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cujas terras vocês estão vivendo. Porém, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escute, Josué ele não estava falando isso aqui como uma profecia. Que tem muita gente que usa esse texto aqui como eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava dando uma profecia, ele estava tomando uma decisão. Ele estava falando o seguinte, olha só, vocês vão servir a quem vocês quiserem, vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha família nós vamos servir a Deus. Cara, olha aqui, ó. Servimos a Deus servindo ao... Servir a Deus é uma decisão, cara. Por isso que eu louvo a Deus, eu agradeço. Todos vocês são voluntários aqui nessa igreja, que servem com amor. Porque é isso que eu vejo amor. Os departamentos estão crescendo. As células estão crescendo. Você está aqui agora tranquilamente, eu sempre falo isso para você lembrar que tem alguém tomando conta do teu filho lá atrás, para você estar aí assistindo o culto. Tem alguém servindo, para você estar aí tranquilo. E eles não estão fazendo desenhozinho lá não. Estão recebendo aula da Bíblia.
Porque aqui atrás é separado por faixa etária. E cada turma tem um conteúdo diferente. Nós temos um departamento infantil sério. Porque as crianças não são a igreja do amanhã, as crianças são a igreja do hoje. E eles já podem influenciar o coleguinha na escola, na rua, em todo lugar. Então eles estão lá aprendendo Bíblia. Para você estar aí assistindo o culto, tem alguém lá servindo. O Fabinho está ali em pé na câmera, gravando o culto, para você que está em casa assistir. O pessoal ajeitou o som, o Ramon está aqui servindo. Está fazendo esse fundo, ele está servindo. Meu copo de água estava vazio, agora está cheio, porque tem alguém servindo. Esse banquinho que você sentou, alguém passou um paninho nele, um hidratante de couro, para você sentar e não sujar sua roupa de poeira. Alguém varreu esse chão. Tem alguém? Tem alguém servindo, gente. Servir a Deus é um privilégio. Temos diversos setores aqui. Está ali o Rafael, ó. O pessoal está ali servindo. Eles não conseguem prestar atenção no culto porque eles estão servindo. Então precisa de mais gente, para que na semana que vem outras pessoas estejam ali e eles possam estar aí sentados também cultuando. Então se voluntarie para trabalhar na mídia, no som, na projeção, na iluminação. Fala com Samuel, fala com Eduardo Silva. O Sandro está precisando de gente para manutenção. Está tudo pintadinho? Está suja a parede, gente? O teto está sujo? Tem alguma lâmpada queimada? Porque tem alguém servindo. Tem alguém servindo. Sirva ao Senhor, queridos. É um prazer servir ao Senhor. Foi gostoso o momento do louvor? Foi. Presença de Deus. Mas eles ensaiaram aqui sexta-feira de 6 até 9 da noite. Tem alguém servindo. Tem alguém servindo. Você está aí sentado, tem gente em pé à sua volta, só tomando conta para ver se você vai precisar de alguma coisa. Tem alguém servindo. Você pegou um envelopezinho? Estava aí o envelope? Estava faltando não? Alguém colocou. Está aí agora o envelope? Está aí agora? Não está não, né? Você usou, mas no próximo culto vai estar, alguma mão vai aí colocar. Porque tem alguém servindo. Você está entendendo? Você vai fazer um lanche? Vai comprar um lanchinho na cantina depois? Alguém fez o seu lanche, tem alguém servindo. Para pensar nisso, queridos. Servir a Deus é um privilégio, cara. Nós servimos a Deus servindo ao corpo dele, ao corpo de Cristo. Olha aqui, ó. Mas agora que vocês foram libertados e se tornaram, essa palavra escravo no grego pode ser traduzido também como servo. Se tornaram servos de Deus, ou seja, nós somos servos dele. O fruto que colhem leva e o seu fim é Se você é servo de Deus, você é santo. E anda em santidade, fazendo a vontade dele e não a sua. Ser servo vai além de uma questão de condição. Não sou servo porque eu estou fazendo isso aqui na igreja, não. Ser servo é uma questão de natureza. Você foi liberto do pecado, porque você era escravo do pecado. Você era servo do pecado. Em Cristo Jesus, a sua natureza, você foi liberto do pecado e se tornou agora servo de Deus. A sua natureza foi mudada. Não sirva mais ao pecado, porque você não é mais servo do pecado. Você é servo de Deus. E o fruto de ser servo de Deus leva à santidade. Quem está entendendo, gente? Deus ama você, cara. Isso é maravilhoso a gente entender isso. Jesus foi o maior exemplo lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser
tornando-se semelhante. Ele foi o primeiro a dar o exemplo de que é ser servo. É ele não ter necessidade nenhuma de vir a essa terra por ele mesmo. Ele não veio a essa terra e se tornou homem por causa dele. Ele fez isso por causa de você, para te servir com a vida dele. O mínimo que a gente pode fazer é servi-lo com a nossa vida. Quem está entendendo? Jesus serviu porque ele fez a vontade de Deus. Aquele que quer de fato fazer a vontade de Deus acaba se tornando. Por que Jesus se tornou servo? Porque ele quis fazer a vontade de Deus. Aí ele se torna. Toda vez que você for fazer a vontade de Deus, você está se tornando servo dele. Não foi isso que ele declarou? Olha aqui, ó. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã. Então, faz parte da natureza da família de Deus servir a vontade. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe. Então, ser da família de Deus é, na verdade, fazer a vontade. Por mim mesmo nada posso. Quem está falando isso, gente? Jesus. Palavras de Jesus. Eu julgo apenas conforme, e o meu julgamento é, pois não procuro agradar a mim, mas aquele que me enviou. Jesus foi servo porque ele não buscou agradar a si mesmo. Ele buscou agradar a Deus. Toda vez que você busca agradar a Deus e não a você mesmo, você está sendo servo dele. Quem está entendendo? Pois desci do céu, não para fazer a minha, mas para fazer a vontade daquele. Quem está entendendo, gente? Não tem como servir ao propósito de Deus, fazendo a vontade dele, sem abrir mão da própria vontade. Ah, pastor, então Deus quer que eu vire um legume, uma marionete, sem opinião, que eu não posso mais ter vontade de fazer nada, agora eu tenho que viver. Deus quer que seu prazer e a sua vontade sejam Ele, que você se deleite nele. Sabe por quê, queridos? Se você e eu não conseguimos passar tempo com Deus nessa vida limitada, curta dessa terra, como que a gente quer passar a eternidade com Ele? A gente está aqui sendo preparado para passar a eternidade com Ele, mas na minha vida eu não consigo passar um tempo com Ele. É a eternidade todinha. Se você não consegue passar tempo com Ele aqui, eu acho que lá vai ser meio chato para você. Vai achar meio chato lá. Se a gente achar chato, de repente, passar tempo com Ele aqui, ir na igreja, orar, ler a Bíblia, o que você vai fazer lá? Vai ser meio chato. Vai ser meio chato. Agora, se você tem prazer na presença dEle aqui, se você não abre mão de estar na presença dEle aqui, se você vibra, como essa igreja vibra, né? Hoje na hora do louvor a gente estava vibrante na presença dEle aqui, tem muita coisa para a gente fazer com Ele na eternidade. A gente vai passar a eternidade toda fazendo isso que a gente fez aqui hoje, pulando na presença dEle, se alegrando na presença dEle, cantando louvores ao nome dEle, pulando para um lado, pulando para o outro, abraçando Ele, cheirando Ele, beijando Ele, estando com Ele o resto da nossa eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, queridos. Passar a eternidade, Ele já está vindo buscar o seu povo. O seu povo, Ele está vindo buscar um povo seu.
Um povo que tem prazer na presença dEle. A primeira vinda, Jesus veio para os pecadores. Ele veio para todos. Mas a segunda, Ele virá para um povo seu. De propriedade exclusiva dEle. Aleluia. Aleluia, Pai. Venha o teu reino e seja feita assim na terra como no céu. O reino de Deus na terra é a sua vontade sendo feita através dos seus. Fique de pé, querido. Você precisa entender isso, meu irmão. Ei, olha aqui para mim. A vontade de Deus para mim e para a tua vida nos protege de nós mesmos. Porque o homem, ele tem um caráter autodestrutivo. Ele consegue, olha aqui para mim. Não acabei ainda, gente, ó. Ele consegue fazer coisas que vai destruí-lo. O homem faz. Agora, se você abrir mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus, você não será destruído. Toda vez que você decidir abrir mão do que você está querendo fazer para ficar com a vontade dele, você não será destruído, você será protegido, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Aleluia. Ser servo dele é viver para o propósito dele na terra. Você não veio nessa terra trabalhar, pagar conta, estabelecer família, só para isso. Você veio nessa terra com o propósito do céu. Busque em Deus o seu propósito, querido. Não pare a sua vida espiritual, não. É tempo de você caminhar. Estamos no tempo do fim. É tempo, sabe, queridos, de nada mais importar na nossa vida do que servir a Deus, porque esse mundo vai ficar para aí. Isso vai ficar para aí. Está acabando, está apodrecendo. O mundo está apodrecendo, gente. Está tudo escrito. Quer uma notícia boa? Quer? Vai piorar. Não vai ser governo que vai, não vai. Ah, a eleição está aí, vai melhorar. Está escrito. Vai piorar. Mas nós somos a igreja de Cristo Jesus, queridos. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Coluna e firmeza da verdade. Eu falei que o diabo é o pai da mentira, mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. E aqueles que quiserem defender a verdade a qualquer custo, sofrerão. Mas Ele está conosco. Porque nós não estamos defendendo uma verdade que é nossa, mas uma verdade que é dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Vamos adorar Ele rapidamente. Declare isso com seu coração, querido. Dá-nos hoje. Isso. Isso aí. Perdoa os erros. Não nos deixe cair. Livra-nos
Agora você pede com todo o coração, diga: venha. Seja assim na terra, como é no céu. Aleluia. Você que nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo, querido, hoje eu quero te dar essa oportunidade. Se você quer se entregar à vontade de Deus para a sua vida, entregar a sua vida a Ele hoje, levanta a sua mão, quero orar por você. É uma boa oportunidade de você já começar a se entregar à vontade dEle. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você não quer fazer isso hoje, que você faça numa próxima oportunidade. Mas se lembre, o tempo nessa terra está acabando e o nosso Jesus está voltando. Amém, queridos? É isso aí. Pai, queremos te agradecer por essa manhã. Queremos louvar o teu nome, Pai, porque nós somos os teus servos. Nós somos aqueles que querem ver a tua vontade sendo feita na terra. Mais do que isso, Pai, nós somos os executores da tua vontade na terra. Somos o teu corpo e queremos fazer a tua vontade. No nome de Jesus, que teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja bendito, mantido santo, Pai. Conduza, Senhor, os meus irmãos em segurança em suas casas, Pai. Nos dá uma semana cheia da tua presença, uma semana abençoada. Possamos contemplar a tua vontade sendo feita, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nós oramos, te bendizemos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, igreja? Abra sua mão aí, ó. E a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Todos digam: a vitória é nossa. Não esquece de dar o nome lá para o Sheldon